Agora, na Rádio Metro FM, notícia. A nossa equipe de reportagem da Metro FM veio até aqui a UTI do Hospital São Lucas para buscarmos uma informação que foi publicada relacionado a um suposto não atendimento a uma senhora de 46 anos. Trata-se de uma pessoa indígena e que não foi atendida por este hospital, e viemos tirar todas as conclusões com a diretora administrativa Elda, a senhora Elda de quê? Para sabermos se procede o que foi informado por algumas redes sociais. Elda, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber da senhora, procede essas informações envolvendo o Hospital São Lucas juntamente com a UTI, que é uma parte pública do município? É assim, a UTI é uma empresa privada, mas para utilização somente do SUS. Nós não atendemos pacientes da área privada. Quando chega aqui, tem que vir através da regulação do SUS. Uma autorização de um profissional do SUS. Regulação do SUS, assim é que se chama. E o hospital não está envolvido no caso desta indígena. Ela veio diretamente pelo SUS para a UTI. Nada a ver com o Hospital São Lucas, já vista que é uma empresa privada, pública. São duas empresas distintas, cada uma tem um CNPJ. O hospital está tratando-se do Hospital São Lucas, que tem pelo menos um CNPJ, e a empresa que é responsável pela UTI tem outro CNPJ. Então, não procede. Mas essa indígena, ela foi recebida imediatamente ao chegar aqui? Então, o caso desta indígena, no primeiro momento, quando ela veio para cá, pedido de Brasnorte, né, foi porque todo paciente para entrar na UTI, porque a nossa UTI não é Covid, ela tem que trazer os exames que comprovam que ela não tenha Covid. E aí, essa pessoa veio, foi pedida a vaga existia, veio, mas quando ela chegou, foi feita a tomografia, né, Renato? Foi feita a tomografia e o médico plantonista, naquele momento, viu sugestivo para a Covid. Então, ele não poderia jamais colocar essa paciente para dentro da UTI, porque ele contaminaria todos os outros pacientes. Tem 10 leitos para doenças graves que não são Covid. E também todos os colaboradores que não estão, como não é uma UTI Covid, ela tem toda uma outra rotina de trabalho, né? E não pode jamais um paciente que tem sugestão de Covid entrar numa UTI como essa. Aí tem que haver um novo procedimento, Elda, para que receba essa paciente, ou como é que procede? Vou pedir para o doutor Renato, o visitador da UTI, colocar a respeito disso, como tem que ser, como o Ministério da Saúde orienta, né, Renato? Vamos falar com o neurocirurgião, o doutor Renato C. Santos. Doutor Renato, o senhor foi quem atendeu essa paciente? Então, essa paciente foi solicitado uma vaga pela equipe médica de Brasnorte, e como foi mencionado, a gente tem alguns protocolos por sermos uma UTI geral. Apesar de ser neurocirurgião, eu trabalho aqui como visitador médico na UTI. A gente tem alguns protocolos que a gente tem que exigir em decorrência justamente da nossa pandemia. Nós só temos uma UTI não Covid, então nós recebemos apenas pacientes com outras patologias. E, infelizmente, hoje em dia, muito apesar de as pacientes não terem queixas respiratórias, tosse, falta de ar, a gente se depara com muitos pacientes que vêm testados positivamente para Covid. Por isso que o Ministério da Saúde exige um protocolo, que vai desde exames de sangue à tomografia. Os protocolos foram seguidos. No primeiro momento, foi optado pela não entrada da paciente pelo risco de poder estar realmente existindo a presença do Covid.
Nesse caso, o paciente não foi aceito da UTI por conta disso, o paciente retorna ao município de origem, foi repetido posteriormente os exames, uma vez comprovado que a paciente fazia jus a não ter Covid, a não ter nada que possa colocar em risco outros pacientes, ela foi novamente aceita no dia 4 de junho, foi na sexta-feira. Dia 4 de junho, a paciente deu entrada conforme todos os protocolos de segurança aqui no hospital. Na UTI, perdão. Na UTI. Na UTI. Aí ela foi recebida, na verdade. Foi admitida na UTI. Os detalhes, assim, um caso muito grave. A paciente, infelizmente, não teve uma evolução favorável em decorrência do caso dela. E ela, infelizmente, acabou indo a óbito. Agregou 2 situações, Covid e AVC, doutor, é isso? Até os últimos exames dela, ela não foi comprovada como Covid, certo? Os 2 exames que ela fez já haviam sido negativos, havia suspeita, mas na repetição dos exames mantiveram sendo negativos, quando então foi definido como paciente sem suspeita de Covid, por isso que foi... Aí foi quando, na verdade, ela foi internada. Foi admitida, não foi admitida. A grande dificuldade hoje em dia é justamente essa. A gente vive uma pandemia que você não consegue deixar as outras pessoas sob risco, né? Infelizmente isso tem acontecido. Muitos pacientes, às vezes, eles não têm sintomas mesmo. Às vezes o paciente sofreu um traumatismo, o paciente bateu de moto e vai ser feito um exame para ser admitido na UTI e o paciente tem Covid, como isso já aconteceu até recentemente aqui na cidade. Antes da Covid-19, o paciente chegava aqui com uma fratura, ou seja, como no caso da indígena, com AVC, já ia diretamente para a UTI sem nenhum procedimento, ou seja, sem nenhum exame médico para constatar se na verdade tinha outra doença que possibilitava ela ficar admitida. É isto? Ele era regulado pela central de vagas, a central é uma central estadual, certo? Se a vaga existia, ele era liberada por um médico aqui da UTI. Se o médico aceitasse a vaga, a paciente era regulada, então era admitida. Não havia necessidade de fazer outros exames que não fossem os exames habituais de cada patologia. Essa confiabilidade, ela chegou no final, no início da Covid-19. Perdão? Essa confiabilidade de levar o paciente diretamente para a demissão, não é isto? Essa confiabilidade ela perdeu, porque tem que passar, não sabe se a pessoa está com Covid ou não está, então perde-se essa confiabilidade de vir diretamente um paciente para cá sem que antes passe por um swab, vamos falarmos assim. Não, assim, todo paciente que vai entrar na UTI, já é norma que a gente do Ministério da Saúde, então não é nós que estamos... Sim. Aliás, se a gente não cumprir, aí nós vamos ser penalizados. Serão punidos. Sim, mas todo paciente que vai entrar na UTI passa pelos exames. Ele passa pelo exame de sangue, passa pela tomografia também, que é uma coisa que vai certificar, ainda mais, com mais certeza ainda, né? Essa paciente ela veio a óbito que dia, doutora? No dia 4 de junho. Dia 4. Doutor Renato, nosso muito obrigado, foi um prazer, uma honra de estar falando com o senhor. Muito obrigado. Estamos à disposição, qualquer dúvida, qualquer situação, a gente está à disposição. Só que a nossa intenção sempre é seguir os protocolos, a gente não trazer mais risco, mas a gente vive uma situação muito difícil. Helder, nosso muito obrigado, foi um prazer, uma honra em conversar com a senhora. Muito obrigada. Nós que agradecemos a preocupação da rádio de ver os dois lados, porque nós somos uma empresa séria, com responsabilidade muito grande, né? Então, na questão da saúde de pacientes graves, como a UTI, então nós não podemos deixar de cumprir todos os protocolos, as normas, e a gente sente muito, mas infelizmente a paciente veio ao óbito, o que nós não podemos resolver, né? Sala da UTI do município de Juína, Carlos Alberto, para a Metro FM. Metro FM. Aqui a notícia não para.